O futuro regime sociológico, o regime positivo, parece a Kant inevitável, porque é racionalmente necessário. O progresso ocorre segundo uma lei, assim como os movimentos do mundo físico, assim como as reações da química são necessárias na visão positivista, a evolução social, seu desenvolvimento, segundo os estágios, é algo que é necessário, que é inevitável. Quando advier esse regime, a liberdade de investigação e de crítica será abolida, pois não será mais necessária. Aqui começa-se a notar aquilo que é comum no pensamento de muitos desses proponentes de reformas sociais, muitos desses proponentes de utopias, desde Platão e agora Auguste Comte. A ideia de que a liberdade tem a sua utilidade no momento presente, no momento que é imperfeito, que é ainda imaturo, que não chegou no seu pleno desenvolvimento. Porém, quando advier esse estágio futuro, esse estágio permanente, definitivo, nele não fará sentido a contestação, porque se estará num estágio perfeito, no estágio de plena maturidade humana. Então, o que você iria criticar? O que você critica em algo perfeito? Então, quando chegar esse estágio, a liberdade de investigação e de crítica, por não ser mais necessária, não ser mais útil, será abolida na visão de Kant. Ele fala: o dogma do direito universal, absoluto e indefinido de exame é apenas a consagração do estado passageiro da liberdade limitada, no qual o espírito humano foi espontaneamente colocado por uma consequência necessária da irrevogável decadência da filosofia teológica, e que deve durar naturalmente até o advento social da filosofia positiva. Ele entende os estágios iniciais como provisórios. O estágio teológico é necessariamente o primeiro, mas ele deve necessariamente ser suplantado por um estado metafísico, por um estágio metafísico. E esse também será necessariamente, no futuro, suplantado por um estágio positivo. Como os estágios teológicos e metafísicos são um meio para se alcançar o fim, que é o estágio positivo, são um momento do percurso até se chegar numa estabilidade definitiva. Nesses momentos imperfeitos, nesses momentos em que é necessário o desenvolvimento, é preciso que haja a liberdade, é preciso que haja o exame livre, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Mas ele vê que isso não é algo como um direito universal e absoluto, é algo que vale para aqueles estágios, e que uma vez superados tais estágios, também esse dogma cairá. Então chegaria a hora de calar a boca, ou pelo menos falar apenas segundo os ideais positivistas, e não criticar esses ideais, já que a perfeição está acima da crítica. A liberdade de investigação justifica-se no período de trânsito do absolutismo teológico ao absolutismo sociológico. Instaurado este último, será banida por ele, como o foi pelo primeiro. No período teológico, seja o período de dominância da religião cristã, ou até anterior a isso, nos períodos de politeísmo, não se tem a ideia de liberdade de pensamento, ou liberdade religiosa, liberdade de expressão. Basta lembrarmos, por exemplo, quantos filósofos gregos tiveram suas obras condenadas. Protágoras teve suas obras queimadas na praça pública em Atenas, na Ágora. Sócrates foi condenado à morte. Anaxágoras teve que fugir de Atenas, também condenado desse modo. Não se tinha ideia de liberdade. No mundo cristão, também é suprimida, no período medieval, no período até da Antiguidade Tardia, a liberdade plena de pensamento, de expressão é suprimida. Você pode questionar até certo ponto. Agora, você não pode questionar, por exemplo, as verdades fundamentais, as verdades teológicas. Não pode questionar a existência de Deus, ou questionar
o julgamento que virá de Deus no fim dos tempos, ou no seu próprio fim, a sua morte. Então, a investigação filosófica é limitada. Quando advém o estágio metafísico, que se opõe para superar o estágio teológico, esse é um período de liberdade, é um período de crítica, é um período de contestação. Um grande exemplo disso, quando advém a Revolução Científica, Galileu e outros como Kepler estão contestando verdades antigas, verdades estabelecidas primeiro pela filosofia, mas que foram apropriadas por aqueles que tinham o controle intelectual na Europa, aqueles que preservaram e ao mesmo tempo controlaram a alta cultura, que era a Igreja Católica. Então, desde Descartes, por exemplo, se tem a ideia ali de uma defesa da liberdade. Até em Galileu expõe seus argumentos, ele procura a liberdade de falar contra a tradição, contra Aristóteles, não necessariamente opor-se a eles, mas ter a liberdade de discordar, a liberdade de argumentar contra. Isso se torna amplificado no movimento liberal, principalmente no liberalismo inglês. John Locke defende a liberdade como um direito fundamental do homem. Depois, os iluministas do século XVIII, os iluministas da França, no período que precedeu a Revolução Francesa, defendem a liberdade como um direito fundamental, um direito inalienável, dado por Deus, um direito que não advém de uma convenção humana. E na própria Revolução Francesa, pelo menos em seus ideais teóricos, está a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Comte, positivismo por ele fundado, vê essa liberdade como algo que é útil em uma certa época. A liberdade é útil no período intermediário da humanidade, no período metafísico, útil como um meio de possibilitar o progresso. Mas uma vez que esse progresso é obtido, a liberdade é abolida, a liberdade de pensamento, de crítica, de investigação. Então, observamos aqui, mais uma vez, uma proposta filosófica, uma proposta política de uma sociedade ideal, onde a liberdade será tolhida, onde o indivíduo se submete a algum tipo de decisão coletiva, assim como ocorreu, talvez pela primeira vez, na República proposta por Platão, onde certas poesias seriam banidas, até certos modos de filosofar seriam banidos, porque, uma vez que se alcança o ideal, criticá-lo levaria apenas à degradação e não mais ao avanço. Comte afirma que desde a idade de 14 anos sentira a necessidade fundamental de uma nova regeneração universal, a um tempo política e filosófica. Então ele tem esse desejo, se pode dizer, megalomaníaco, desejo messiânico de alterar o mundo, promover uma regeneração universal, que vai desde a política até a filosofia, uma alteração fundamental no modo como é a existência humana. Ele fala que tem isso, tem essa ideia, tem esse desejo desde os 14 anos de idade. Esta necessidade foi, na realidade, a mola de toda a sua atividade de escritor, levando-o a considerar a ciência positiva como a solução definitiva e última de todos os problemas do gênero humano. Isso aqui é um pensamento que não se origina com Comte, se origina até antes do período do Iluminismo, que também compartilhava dessas ideias. Tem seu princípio, talvez, em Francis Bacon, a ideia do progresso enquanto um meio de corrigir os males humanos. Antes, no período que ele chamaria teológico, período, por exemplo, medieval, se tinha a ideia de que a perfeição, a felicidade, a beatitude será obtida apenas no outro mundo, na outra vida. Porém, quando surge e se desenvolve a ciência, a técnica, passa a surgir e a se desenvolver a ideia de que o paraíso será criado na Terra, e será criado pela ação humana, pela obra humana, principalmente pelo avanço do conhecimento, o avanço da ciência e pelo aperfeiçoamento tecnológico.
e se crê que não apenas se irá melhorar a vida humana, porém essa melhora será até o ponto de alcançar uma perfeição, chegar ao ponto de corrigir todos os males humanos, considerando-se como se todos os males humanos se originassem de uma deficiência intelectual e uma deficiência material, ou seja, de uma falta de conhecimento acerca da natureza e de uma falta em termos de riqueza econômica. No fim de sua vida, nas suas últimas obras, Comte acentuou a orientação religiosa do seu pensamento, até torná-la dominante na sua segunda grande obra, o Sistema de Política Positiva, ou Tratado de Sociologia, onde ele institui a chamada religião da humanidade. O positivismo se propõe a ideia dos três estágios. No primeiro estágio, o mais primitivo, seria o estágio teológico. O último estágio é o estágio positivo, dominado pela ciência. Porém, como se retornasse ao princípio, Comte torna esse último estágio, positivo, científico, similar em muitos aspectos ao primeiro estágio, ao estágio teológico. Ele parece crer que a religião é uma necessidade humana, é algo que não será eliminado, não será superado, mas que deve ser transformado, deve ser visto sob outros aspectos. Uma religião que não será mais teológica, mas científica, uma religião filosófica, que seria essa religião da humanidade. Então, Auguste Comte literalmente cria uma religião, uma nova religião que será universal nesse seu novo mundo positivo, nesse novo estágio da humanidade. Nessa religião, em lugar do amor a Deus, se amaria a humanidade. A humanidade entendida na sua essência mais geral, mais universal. A humanidade entendida enquanto composta por todos os seres humanos vivos, também todos os mortos e todos aqueles que ainda estão por nascer, todos os que hão de vir ao mundo. Então se amaria, se veneraria a humanidade nessa religião proposta por Auguste Comte. E ele não para por aí. Ele não apenas afirma a necessidade dessa religião enquanto uma doutrina filosófica, mas ele propõe toda uma nova série de ritos, especifica os elementos dessa religião, esmiuça os seus aspectos. Ele propõe toda uma nova série de ritos baseados no catolicismo, como o batismo secular, a extrema-unção secular. Na verdade, ele copia várias coisas da religião católica, que era até o período da Revolução Francesa e até depois, quando Napoleão a restaura, dominante na França. Propõe até mudar os nomes dos meses e os nomes dos dias da semana para correspondentes positivistas. O calendário proposto por Comte teria 13 meses, seriam meses de 28 dias, devido ao ciclo lunar de 28 dias. A semana teria ainda 7 dias, porém os dias da semana fariam referência à ciência e a cientistas. Os meses fariam referência a certos aspectos da cultura. Aqui uma imagem mostrando algumas dessas figuras que ocupariam os diferentes períodos. Comte considerava-se o pontífice desta nova religião. Ele seria como o papa da religião científica, da religião da humanidade positivista. Religião que deveria completar e levar a termo a Revolução Ocidental, isto é, o desenvolvimento positivista da civilização ocidental. Então, permaneceria a religião, só que a religião totalmente renovada, pelo menos nos seus princípios mais essenciais, passaria a amar a humanidade, não amar a Deus, se colocaria a ciência acima de tudo. Porém, se teria ainda os mesmos ritos, teria uma série de cópias da antiga religião. Essas ideias religiosas de Comte, tidas por extravagantes por muitos, foram abandonadas por vários dos seus seguidores, que preferiram se focar nos aspectos sociais e científicos do positivismo. No entanto,
Alguns levaram isso aí a sério e fundaram templos dedicados à chamada religião da humanidade. Inclusive templos no Brasil. Aqui, um exemplar de um desses templos da religião da humanidade, de Auguste Comte, com os dizeres no topo: o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. É um desenvolvimento bastante curioso de uma teoria filosófica, teoria talvez sociológica, que propõe a ciência como o princípio de tudo e termina por transformar a ciência literalmente numa religião. Nas suas teorias, os positivistas não observavam tanto os aspectos mais negativos do progresso, os aspectos que, pelo menos naquele período, eram um detrimento à existência humana. Os males que afligiam os trabalhadores das primeiras indústrias, por exemplo, não eram ressaltados pelos positivistas, principalmente porque eles consideravam que essas condições de vida e trabalho, que eram péssimas na época, melhorariam com o progresso geral. Isso aqui está em oposição direta à filosofia de Karl Marx. Marx pensava que as condições que ele chamava de exploração do trabalho tornariam cada vez piores. Ele pensava que os trabalhadores iriam ter que trabalhar cada vez mais, recebendo cada vez menos e em condições cada vez piores, e que só a revolução poderia fazer com que as condições de trabalho melhorassem, quando os trabalhadores tomassem o poder, uma revolução sangrenta contra aqueles que detinham os meios de produção, contra os capitalistas. Os positivistas certamente não estavam cegos para as condições de trabalho na Europa naquele período, as condições das indústrias, das minas, que de fato eram terríveis, mas eles enxergavam isso como um estágio provisório. Pensavam que bastaria o progresso, o desenvolvimento natural dessas indústrias, o desenvolvimento necessário da técnica para que as condições de vida melhorassem. Nesse aspecto, a história demonstrou que os positivistas estavam corretos e Karl Marx estava totalmente errado. As condições de vida e trabalho, por exemplo, na Inglaterra, que Karl Marx conheceu, nas indústrias inglesas, as condições de trabalho dos operários da Inglaterra, da Europa, foram melhorando progressivamente, em parte por conta de suas lutas, suas greves, porém, principalmente, pelo progresso da técnica, pelo avanço na produtividade, na eficiência das indústrias. Hoje, uma pessoa mediana na Inglaterra, ou até uma pessoa que seria considerada pobre hoje, seria considerada abastada no tempo de Karl Marx, no tempo de Auguste Comte. Pessoas vivem hoje num relativo luxo, se comparado com toda a história humana. E esse estado de abundância, esse estado de riqueza real, riqueza material, adveio não por uma maior igualdade, já que a desigualdade econômica permanece, em muitos lugares tão grande quanto sempre foi, mas devido ao aumento real da economia, devido ao enriquecimento das nações. Um enriquecimento que se deu não pela maior exploração do trabalho, mas pela maior eficiência do trabalho humano. Hoje, um operário da Inglaterra trabalha quase a metade do que trabalhava no século XIX, ganha o equivalente a várias vezes o que ganharia um ancestral seu no século XIX, trabalha em condições muito melhores, tem uma vida muito mais confortável, muito mais saudável, muito mais livre, inclusive, em termos de tempo que ele tem disponível para outras atividades que não o trabalho. Então, os positivistas pensavam que tais males, presentes no primeiro momento da Revolução Industrial, as altas cargas de trabalho, os baixos salários, as condições insalubres, seriam males transitórios e que seriam superados necessariamente, inevitavelmente, pelo progresso da ciência e da produtividade. Comparemos essa imagem à imagem anterior, uma linha de montagem, uma fábrica, onde antes se empregava pessoas realizando trabalhos repetitivos, hoje se emprega ali máquinas. As pessoas estão comandando essas máquinas, estão realizando um trabalho muito mais complexo, um trabalho muito mais confortável, estão usando computadores, estão planejando a atividade.
eles recebem um salário muito superior, eles têm mais tempo livre, então eles vivem muito melhor. Isso se vê claramente, de fato, derivou do avanço da técnica, do avanço da ciência. Podemos dizer que Kant voltou-se à ciência não pelas características e limitadas finalidades da ciência moderna em si mesma, mas porque via na ciência a possibilidade da regeneração total do homem e a realização de tudo o que de mais alto e de mais perfeito pode existir. Por isso, talvez até não surpreenda que ele tenha colocado a ciência no lugar da religião. A ciência será o absoluto para o positivista. É aquilo que determina o fim último do homem. Ainda que ele diga que, no conhecimento positivo, você estuda apenas os fenômenos, apenas a relação observável entre a aparente causa e o aparente efeito, no fato de ter elevado a ciência ao nível da religião, ao nível da antiga filosofia metafísica, ao qual ela se opunha e superava, se vê que ele coloca a ciência como um tipo de fim último humano. Então essa foi a aula sobre Saint-Simon e Auguste Comte, acerca da ciência e da sociedade, sociologia, acerca das teorias que ficaram conhecidas como socialismo utópico, posteriormente, e do positivismo. Então aqui, recapitulando, Auguste Comte é considerado um dos fundadores da sociologia. Embora não a tenha desenvolvido plenamente, será feito principalmente por Émile Durkheim, Max Weber, ele foi o primeiro a apontar a necessidade de uma ciência da sociedade. Ele usa esse termo, sociologia, e ele entende a sociologia como uma física social, uma ciência no estilo das ciências naturais, que deve estudar os fatos sociais, estudar com o mesmo rigor que as outras ciências estudavam seus objetos próprios. Comte foi discípulo de Saint-Simon. Estudou com ele Saint-Simon, outro francês, que viveu na época da Revolução Francesa e depois algumas décadas após. Saint-Simon, que era um reformador social, ele propunha certas ideias que iriam se desenvolver na filosofia positivista de Auguste Comte. Iriam influir também nessa ideia da criação da sociologia. Saint-Simon acreditava que a história é regida por uma lei geral que determina a sucessão de épocas críticas e épocas orgânicas. Ele pensava que as épocas orgânicas eram aquelas onde imperava a estabilidade, quando o progresso era lento e as pessoas estavam firmadas em ideias, em conceitos bem estabelecidos. Tais épocas seriam, por exemplo, a Antiguidade pagã ou a Idade Média cristã. As épocas orgânicas seriam sucedidas por períodos críticos, períodos de grande rebuliço social, de grande evolução, grandes transformações, que trariam um avanço rápido, porém seria um período de desenraizamento. As pessoas perderiam firmeza de suas crenças e estariam num estado de caos. Originaria um caos social e espiritual no ser humano. E depois, essa época crítica novamente se estabilizaria numa época orgânica. Para Saint-Simon, a modernidade seria não um período orgânico, mas um período crítico, período de grande instabilidade, período de grande progresso, grande mudança, mas também de caos. Saint-Simon propõe que, como superação dessa crise da modernidade, como o advento de um novo período orgânico, que não pode ser o mesmo que já foi antes, não pode ser de novo um retorno à Idade Média, ele propõe um estágio da humanidade em que o poder seria conferido aos indivíduos mais produtivos, aos indivíduos capazes de prever e controlar a realidade, a natureza. Então, o poder deveria ser dado aos industriais, aos técnicos, aos cientistas, porque eles são os membros mais úteis e mais produtivos da sociedade. E dizia que, à parte esses indivíduos, à parte os que produzem, os que trabalham, existem apenas os parasitas e os dominadores. Os parasitas, aqueles que usufruem da riqueza, das benesses do trabalho humano, sem eles mesmos trabalharem. Eles não produzem nada, apenas consomem.
os dominadores são os militares, são os ditadores, os tiranos da humanidade. Esses governaram até agora, só que não deve ser assim. Se deve dar o poder àqueles que são úteis, àqueles que são produtivos. Esse modo de governo que ele propõe teria um planejamento central, que seria realizado pela classe de especialistas, objetivando estabelecer o maior benefício social. Ele propõe um tipo de governo que tem certas características do modelo liberal. Fala que deve haver pouca cobrança de impostos, deve haver pouco que atrapalhe o desenvolvimento da indústria. Ele é contra, por exemplo, as guerras, que ele vê como improdutivas e destrutivas. E, ao mesmo tempo, ele propõe um tipo de planejamento central, um tipo de controle, que ficou associado e, na verdade, foi desenvolvido por seus sucessores em doutrinas que, posteriormente, foram chamadas por Karl Marx e por Friedrich Engels de exemplares do socialismo utópico. Karl Marx cria a sua teoria, que ele chama de socialismo científico, e, para distinguir-se dos que vieram antes, ele o chama de socialistas utópicos. E por serem muitos dos seus proponentes franceses, como o próprio Saint-Simon, ficou também conhecido como socialismo francês. Auguste Comte, que é o maior discípulo de Saint-Simon, que depois, no fim da sua vida, até se opõe a ele, se tornou o principal representante do positivismo. Ele desenvolve essa teoria que tem suas raízes em Saint-Simon e chega, no fim da sua vida, a atribuir-lhe um caráter análogo ao religioso. O positivismo de Comte promove a afirmação da organização técnico-industrial da sociedade, que seria fundada e condicionada pela ciência. O conhecimento positivo é o conhecimento dos fatos, é o conhecimento dos fenômenos, das causas e efeitos observáveis. Não é um conhecimento que tenta obter o fundamento primeiro das coisas, a essência última de cada coisa ou seu fim absoluto. É um conhecimento que se contenta com o que de fato podemos conhecer, conhecimento limitado ao conhecimento científico. O positivismo promove a afirmação da organização técnico-industrial da sociedade, fundada e condicionada pela ciência. O positivismo de Comte é tecnocrata e meritocrático. Ele pensa que a sociedade deve ser governada por aqueles que desenvolvem o conhecimento positivo e o aplicam na prática. A sociedade deve ser regida pelos cientistas, pelos técnicos, deve ser uma tecnocracia e deve ter mais poder de decisão aqueles que contribuem mais, então é de acordo com o mérito. O positivismo foi influenciado pela Revolução Francesa. Eles viam nos seus aspectos ideais e nos seus aspectos reais, enquanto distintos. O ideal era belo e a realidade foi terrível. E procuravam, então, tornar real, na prática, certos ideais promulgados pela Revolução. Porém, não através de uma nova revolução, mas através da evolução, a evolução social, superando esse período atual para se chegar a um período positivo. Além da Revolução Francesa, o positivismo foi influenciado pela Revolução Industrial, que proporcionou grande avanço técnico, e pela Revolução Científica da Era Moderna. O positivismo se fundamenta nesses dois aspectos, Revolução Científica e Revolução Industrial. Conhecer, prever e controlar. Comte propõe que a história progride segundo uma lei de 3 estados, ou 3 estágios do desenvolvimento, que seriam também os 3 estágios pelos quais passam cada um dos seres humanos no seu desenvolvimento individual. O primeiro estágio, que corresponderia à infância, ele chama de estado teológico ou fictício, quando os homens atribuem os eventos e as modificações da natureza ao arbítrio dos deuses, a forças que são antropomórficas em seu modo de agir. Age-se por escolha, por arbítrio, por motivos que são humanos, como, por exemplo, nos mitos da Grécia Antiga. A esse período se segue o estágio metafísico ou abstrato, em que se substitui essas causas que seriam divinas, que seriam antropomórficas, por causas abstratas, causas que seriam inerentes aos fenômenos, mas que não podem ser elas mesmas diretamente observadas de modo positivo,
as quais só se pode compreender abstratamente, de modo intelectual. Por exemplo, a filosofia de Platão, que fala sobre as essências, sobre as ideias, as formas ideais. A filosofia aristotélica, que fala do lugar natural das coisas, que fala do fim último a que cada coisa tende. A isso se seguiria, finalmente, o estágio definitivo, que, superando essa juventude da humanidade, a traria para a maturidade, que seria o estágio científico ou positivo, em que se abandonaria a pretensão vã de conhecer os princípios primeiros e as causas últimas, os fins absolutos de todas as coisas, as essências de tudo, contentando-se em conhecer, em estudar aquilo que de fato pode ser estudado e conhecido, os fenômenos, as causas aparentes, os efeitos, a regularidade da natureza, as leis gerais que regem o mundo. Conhecendo-se isso, é possível realizar previsões acertadas e é possível dirigir a natureza e depois até dirigir a sociedade humana para os fins aos quais nos propomos. Na visão de Kant, as várias ciências estão divididas, estão distinguidas conforme seu grau de positividade, o seu grau de desenvolvimento, a sua complexidade e a sua superioridade relativa. Para ele, a ciência a qual todas as outras estão subordinadas, como seu fim último, é a sociologia. A sociologia deve conhecer a sociedade, deve compreender as leis gerais que regem a sociedade humana para poder prever o comportamento social e poder dirigi-lo, poder controlá-lo. Ele entende a sociologia como uma física social. Será uma ciência positiva que ele vê como não existente em seu tempo, mas que era como um dos últimos elementos necessários para fazer advir o estágio positivo da humanidade. Essa física social, a sociologia proposta por Kant, ele a divide em dinâmica social e em estática social. A estática que estuda os elementos que são sempre os mesmos, a dinâmica que estuda os elementos que mudam, o progresso, segundo a lei dos 3 estágios. Nós vimos o dito de Kant, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, que inspiraram certos elementos da República Brasileira e até os dizeres da bandeira brasileira, ordem e progresso. E vimos também, enfim, que no término da sua vida, Kant acaba por elevar a ciência ao patamar da religião. Propõe uma religião da humanidade, que se inspiraria, ou que até copiaria vários elementos da religião católica, porém substituiria Deus pelo ser supremo que seria a humanidade. A humanidade entendida genericamente, de modo essencial, ainda que os positivistas não falassem em essência. Então, essa religião, que é a ciência, iria guiar a humanidade. Desse modo, encerro por aqui essa aula e agradeço pela atenção. Muito obrigado.